Olá novamente, aqui é Diogo Santana e hoje chegou o momento de fazer mais um aporte na carteira da Fórmula Mágica com ações americanas. Mas antes de começar, queria te pedir que você curtisse este vídeo, se inscrevesse no canal porque isso me ajuda bastante na divulgação. Vamos começar olhando a rentabilidade do S&P 500, que é o índice de referência para a utilização da Fórmula Mágica com ações americanas. Desde janeiro até hoje, esse índice ele caiu 18,7%. Isso quer dizer que o benchmark, que é o índice que serve de comparação para a carteira da Fórmula Mágica, caiu 18,7% desde que começamos a utilizar a fórmula, que foi exatamente o começo do ano, lá no começo de janeiro até hoje, mais ou menos 6 meses de utilização da fórmula. Além disso, de lá para cá, diversas ações pagaram dividendos também, é isso que eu vou mostrar aqui. Tivemos a Mesabi Trust pagando $17,85, a HP pagando 2,30, Louisiana Pacific pagando 0,66, a Red You Struggles pagando 0,68, a Smith Wesson pagando 1,17, o que dá um total de $22,66 nesse período de utilização da fórmula mágica, que é basicamente 6 meses. Lembrando que aqui eu considero apenas os dividendos pagos na carteira principal, que é aquela que eu montei com 5 ativos no começo do ano. Depois de 3 meses foram adicionados mais 5 ações, totalizando 10 ações, e agora entrarão as mais 5 ações, totalizando 15 ações até o momento, e daqui a 3 meses vamos fechar as 20 ações que são aquelas planejadas desde o começo. Chama a atenção para os dividendos pagos pela Mesabi Trust, que é a MSB, pagando 16,6% nos últimos 12 meses, é um dividend yield de 16,6%. Outra ação que chamou bastante atenção foi a NHTC, que pagou 14,71% de dividendos nos últimos 12 meses. Olhando agora a rentabilidade da carteira principal, ela teve uma queda de 16,28% nesse período de 6 meses, contra os 18,7% de queda do S&P 500. Então isso significa que a carteira performou melhor do que o índice de referência, apesar de ter sido uma rentabilidade muito ruim nesse período. Destaque positivo aqui para a Mesabi Trust, a MSB, que está positiva na carteira, é a única que está positiva, compensando também os dividendos pagos no período. Então aqui eu considero o preço médio subtraído dos dividendos pagos, para então comparar com o preço atual, que o preço também é descontado dos dividendos, e aí daria uma rentabilidade de 1,98%, sendo que todas as outras ações da carteira caíram bastante, inclusive a ZED, por exemplo, caiu 48,93%, uma queda muito forte nesse período. Já a carteira secundária, que é a carteira que simula a compra de 30 ações no começo e só depois de 12 meses é que vai ser feito o rebalanceamento, ela é essa daqui com a rentabilidade de menos 23,15% contra 18,7% do S&P 500 no período. Chamando a atenção aqui para a BDSI, uma ação que subiu bastante no período, subiu 75,24%. Essa é uma dos maiores destaques positivos, junto com a Mesabi Trust, que é uma alta de 1,98%, como eu já tinha mencionado na carteira principal. Como pontos negativos aqui, eu destaco a BRLT, com a queda de 75,81%, uma queda muito forte no período. Temos também algumas ações com o código LFVN, por exemplo, com a queda de 34,58%, ou a SNBR, com a queda de 58% no período. Eu gostaria de destacar essas duas ações que eu marquei em vermelho, que elas mostram a importância da utilização dos filtros que eu mencionei lá no primeiro vídeo, como, por exemplo, a remoção de empresas com efeitos não recorrentes e a de empresas que fizeram IPO recente, porque isso vai impactar o ROC e vai confundir o ranking da fórmula mágica. Fica bem claro ao olhar nessas duas imagens que eu trouxe como o efeito não recorrente altera a informação sobre o lucro da empresa. Por exemplo, essa daqui, a Ovid Therapeutics, ela teve um efeito não recorrente muito claro nesse trimestre e depois, nos 4 trimestres seguintes, ela não teve mais um lucro tão grande. Inclusive, ela teve prejuízo nos últimos 4 trimestres. E como o ROC ele é calculado utilizando os 4 últimos trimestres, ou seja, os últimos 12 meses, então esse efeito não recorrente ele entrava no cálculo do ROC, mas hoje ele não entra mais. Da mesma forma, isso aconteceu com a Franklin Wireless. Veja na imagem que ela teve esses efeitos não recorrentes em alguns trimestres e depois ela voltou ao normal. E nos últimos 4 trimestres,
o lucro dela já voltou a mais ou menos o padrão que era antes desses efeitos não recorrentes, que é mais ou menos essa linha que eu estou marcando aqui agora. Então veja, quando o ROC é calculado utilizando os últimos 4 trimestres, como eu mostro nessas duas imagens, eles não serão mais tão altos quanto eles estavam sendo calculados anteriormente. E é exatamente por isso que eles não aparecem mais no ranking da Fórmula Mágica. Você vai ver que eu vou mostrar nos próximos slides o ranking atualizado e essas duas empresas elas não aparecem mais, porque o que fez elas entrarem foi justamente o ROC altamente elevado. Isso foi por causa dos efeitos não recorrentes. E como esses efeitos eles não existem mais, então o ROC ele volta ao normal e a empresa sai do ranking da Fórmula Mágica. Então esse é o efeito real, na prática, de como o efeito não recorrente ele engana o ranking da Fórmula Mágica. E é por isso que é essencial remover essas empresas para que isso não distorça a sua rentabilidade. Agora veja em gráfico como foi a rentabilidade nesse período. Perceba que a linha azul, que é a carteira primária, a carteira principal, ela teve uma rentabilidade melhor do que as outras duas, que são a carteira secundária em vermelho e o S&P 500 em laranja. O S&P 500, por sinal, ficou em segundo lugar, com rentabilidade um pouco abaixo da rentabilidade da carteira principal. Em terceiro lugar, com uma rentabilidade bem pior, veio a carteira do S&P, ou a carteira secundária, que é aquela carteira que eu não retirei as ações que têm efeitos não recorrentes, que tiveram IPO recente, enfim. Eu não fiz nada, eu apenas utilizei aquelas 30 ações que apareciam no ranking do site de Joe Greenblatt e coloquei essas ações para ver como elas iam se comportar em relação ao índice de referência, que é o S&P 500, que é essa linha laranja. Bom, esse aqui é o ranking atualizado da Fórmula Mágica. Esse você pode pegar diretamente no site de Joe Greenblatt, o site da Fórmula Mágica original, e separar as 30 melhores ações da Bolsa Americana no momento, que seriam essas 30 aqui que estão na imagem. Passei uma linha vermelha aqui para separar aquelas ações que eu removi por meus próprios critérios de efeito não recorrente ou de IPO recente, enfim, e de outros critérios que eu já mencionei nos vídeos anteriores, sobrando as demais. Agora temos aqui algumas ações que entraram no ranking recentemente e não estavam anteriormente, por isso é necessário analisar uma por uma para saber se existe algum problema aqui ou não. E é isso que a gente vai analisar a seguir. O primeiro caso para estudar é o da Alphamin, a empresa AFMJF, que ela é uma empresa de mineração de estanho e ela vai ser removida do ranking justamente porque ela não está listada na Bolsa Americana, nem na Nasdaq, nem na NYSE. Ela é uma empresa listada na TSX, que é a Bolsa de Toronto, no Canadá. Um outro ponto importante é que, além de essa empresa ser uma empresa listada na Bolsa do Canadá, ela também é uma empresa que é meio difícil de ser comprada por um investidor brasileiro. Por exemplo, na Passfolio, que é a corretora que eu utilizo para comparações, essa ação ela não está disponível, porque ela não é uma ação das bolsas mais conhecidas, como a NYSE e a Nasdaq. O segundo caso que eu gostaria de trazer é o da Unit Corp, que é o NTC. Essa empresa é listada na OTC, que não é uma bolsa muito grande, é uma bolsa de small caps. E talvez para você seja difícil investir nessa empresa. E para mim também, uma vez que essa empresa também não está listada na corretora que eu utilizo. Voltando aqui para o ranking e eliminando aquelas empresas que já estão na carteira, que são essas marcadas em azul, ou aquelas que já foram removidas por diversos motivos, temos aqui um ranking muito mais simplificado, que é somente você pegar o earning yield e o ROC das empresas que sobraram e fazer o somatório para descobrir quais são as mais baratas e de maior qualidade da Bolsa Americana, as melhores ações para investir no momento. Perceba que essas 3 primeiras eu já excluí aqui da carteira e eu vou explicar por quê. A primeira delas é a Vir Biotechnology, que é uma empresa que fez a IPO recente, por isso eu excluo ela do ranking. A segunda a ser excluída, também pelo motivo de ter feito um IPO recente, é a SciPlay Corp, a SCPL. E a terceira a ser excluída é a Quidel Ortho Corp, a empresa com código QDEL. Essa empresa ela tem um efeito não recorrente que pode ser visto nos últimos trimestres, apesar de não ser tão claro quanto os exemplos que eu mostrei no começo do vídeo, ela é sim uma empresa que sofre um efeito não recorrente de forma positiva. Esse sofrimento ele é positivo no caso, porque o lucro aumentou bastante nos últimos meses. Isso se dá porque, além de outras coisas, essa empresa fabrica testes de Covid, então a procura foi muito alta e a produção aumentou bastante, por isso que o lucro líquido dela nos últimos trimestres aumentou muito. Mas, como eu mencionei já sobre os efeitos da pandemia, essas empresas que
surfaram a onda da pandemia para aumentarem os lucros, pode ser que voltem a ter os lucros baixos, como era o caso da Quedel nos últimos trimestres, antes do início da pandemia, que foi justamente aqui por volta de 2020, que o lucro dela aumentou bastante. Então, quando esse efeito da pandemia acabar, pode ser que a empresa volte a ter aquele lucro bem baixo ou até prejuízo, como foi o caso de alguns trimestres. Então, para evitar esse tipo de risco, eu vou remover essa ação da carteira da Fórmula Mágica, não vou considerar ela nos aportes. Por fim, chegamos ao momento de dizer quais são as 5 ações que vão compor o novo aporte, e são justamente a BCC, que é a Boise Cascade, uma madeireira, a TKR, que é uma empresa de cabos, tubos e condutores. Temos então a KFY, que é a Korn Ferry, uma empresa de consultoria. Temos também a SRT, que é a Asset Holdings, é uma farmacêutica. E por fim a AMCX, que é a empresa AMC Network, e não confundir com a AMC, empresa de cinemas. Essa AMC é aquela de canais de televisão, que tem alguns canais, inclusive o principal deles é o AMC, que é famoso por diversas séries que foram lançadas e viraram um sucesso mundial, como Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead e Better Call Saul, por exemplo. Enfim, essas são as 5 ações que vão compor o novo aporte, mais ou menos $250 teóricos por ação, totalizando $3.727, contando também com as empresas que já estão na carteira, e esse aqui seria o preço médio de entrada de todas elas juntas, todas as 15 ações. Um valor um pouco menor do que o imaginado aqui, principalmente porque os dividendos já foram descontados do preço da ação, por isso o preço médio fica por volta de $3.727 atualmente. Daqui a 3 meses eu volto novamente para ver como está a rentabilidade da carteira e quais serão as 5 novas ações que vão compor as 20 ações dessa carteira teórica. Então por hoje é só e nos vemos na próxima.